Boa tarde, galera. Então vamos para a nossa aula de hoje de língua portuguesa. A gente vai começar a entrar em assuntos diferentes. E aí é importante quem está com aula atrasada que coloque em dia, tá? Porque agora os conteúdos vão se tornar um pouquinho mais diferenciados. Então a gente vai começar a trabalhar com um novo gênero textual. A gente estava trabalhando com a tipologia narrativa, né? E a gente vai começar a trabalhar um pouco com a exposição. E o gênero que eu trouxe hoje para trabalhar com vocês é o poema, certo? Então, para isso, a gente vai ter que falar da estrutura do texto, porque o poema já é um gênero textual e que tem a sua estrutura própria, podendo, ser escrito, o poema ele pode ser escrito nas duas estruturas, tanto em prosa quanto em verso. Por isso, eu trouxe os dois para que a gente pudesse diferenciar e poder entender um pouquinho mais. Então, para começar, quando eu falo de estrutura, eu estou falando da organização do texto, tá? No papel, na escrita. Existem essas duas estruturas para possibilitar a gente poder diversificar a forma como escreve, tá? O texto. Então, a primeira estrutura é a estrutura em prosa. A estrutura em prosa é aquele texto escrito em parágrafos, tá? Que a gente vai já ver um exemplo e vai conceituar. A estrutura em verso ela é organizada por estrofes. Parágrafos e estrofes, em se tratando de estrutura, eles são diferentes, né? O parágrafo ele apresenta o recuo na margem, já a estrofe não, o recuo é como um todo. E a gente vai já entender. Então vamos perceber quando a estrutura é em parágrafo, que eu vou chamar de prosa, e quando a estrutura é estrófica, eu vou chamar de o texto organizado em verso. Então vamos lá. Aqui a gente observa o exemplo que eu coloquei, é um trechinho do poema de Patativa do Assaré. Vou voltar para o meu sertão. Não posso me acostumar com o grande reboliço das ruas da capital. Então aqui nós temos um conjuntinho de linhas, tá? Que nós vamos chamar de estrofe. Tá? Então, tudo isso aqui eu chamo de estrofe. E cada linha que compõe a estrofe, eu vou chamar de verso. Então, a estrutura aqui é uma estrutura em verso, porque está organizada em estrofes. Então, como é que eu vou perceber isso? Observem que o recuo é único. Todos os versos estão alinhados numa mesma direção. Então, quando eu vejo o texto escrito desta forma, eu já sei que a estrutura é verso e estrofes, tá? Escrito em verso. Beleza. Qual é a estrutura que a gente vai chamar de escrever em prosa? O texto foi escrito em prosa. Observe aqui o recuo que eu falei para vocês. O recuo vai ser esse espaço que nós vamos ter da margem para o início do texto. Então, aqui eu tenho um recuo, e aqui eu tenho uma ideia completa, tá? Ó, até aqui. Aqui eu já tenho uma outra ideia, por isso eu vou fazer um outro recuo, ó. Então, aqui eu tenho um parágrafo, e aqui eu já vou ter outra composição de parágrafo. Quando eu observo que o texto, ele começa com esse recuo, e podendo dar continuidade para próximo da margem, o que isso aqui significa? Que essa ideia, a primeira linha do texto, ela não encerrou aqui. Ela precisou dar continuidade para eu entender a ideia. Então, Antônio Gonçalves da Silva, aí não acabou, vou continuar aqui. Então, por que eu botei próximo da margem? Para indicar que isso faz parte disso, que faz parte disso. E que finaliza aqui no pontinho. Aqui, ó, não falei mais nada. Aqui eu já vim com uma outra ideia. Então, o parágrafo ele vai se encarregar de trazer uma ideia completa dentro do texto. Por isso, ele precisa trazer um recuo para poder encerrar essa ideia e trazer uma compreensão do leitor, certo? Então, como é que eu vou descobrir quantos parágrafos tem? De acordo com a quantidade de recuos. Se o texto é narrativo e às vezes só tem uma fala, geralmente uma onomatopeia, né? Por exemplo, cabrum, ou então zzzz.
aparece só isso, é uma onomatopeia, mas está recuado. Às vezes o aluno ele não conta como parágrafo. Gente, o parágrafo ele pode ser longo ou ele pode ser curtinho. Bastou dentro do texto ele trazer uma ideia completa, tá? Que esteja dando seguimento à ideia anterior. Então, tanto faz eu colocar só uma palavrinha. Se eu coloquei uma recuada, tá? Eu vou considerar como parágrafo. Não esqueçam disso, porque o parágrafo pode ser longo ou pode ser curtinho. Então, aqui a gente tem dois tipos de estrutura, justamente a prosa e verso, certo? A gente viu que cada linha dentro do verso, né? No texto organizado por versos, eu vou juntar esses versos e vou formar uma estrofe, tá? E quando eu formo a estrofe, toda ela vai obedecer um único recuo, uma única orientação. Já na prosa, não, você pode fazer o recuo, mas você pode voltar a escrever próximo da margem para dar a ideia de que essa escrita faz parte dessa ideia aqui. Tranquilo? Estou tentando falar numa linguagem bem simples para vocês, turma do 6º ano, poderem compreender. E quando eu falo do verso, estrofe, prosa e parágrafo, o gênero textual que nós vamos destacar é o poema, tá? Por que eu estou falando de prosa e verso e poema? Porque eu posso escrever um poema tanto na estrutura de versos quanto na estrutura de prosa. Tá, galera? Não fiquem pensando que o poema, ele só pode vir escrito nessa estrutura, ele pode vir nos dois. E não vai deixar de ser poema, só muda a estrutura do texto. Dentro do poema, o autor, ele pode manifestar o seu próprio sentimento ou ele pode estar trazendo a manifestação do sentimento de uma outra pessoa. E essa manifestação de sentimento é o que nós chamamos de eu lírico ou eu poético, que necessariamente nem sempre vai ser o próprio autor. Por isso muita gente erra, porque quando tem o texto, aí ele vai ver quem é o autor. E aí pergunta-se, quem pode ser o eu lírico desse texto, um homem ou uma mulher? Aí você vai ver lá o autor, né? Vamos supor Mário Quintana, né? E aí no texto de Mário Quintana, ele destaca assim: às vezes estou feliz, às vezes estou triste. Dependendo muito do estado, do dia, do local, da hora, se estou de TPM ou não. Analise que nós temos uma característica de mulher, TPM, período menstrual, né? E aí a pessoa vai dizer, o eu poético é o próprio Mário Quintana? Não, ali eu trouxe um resquício, uma demonstração de manifestação feminina. Então, Mário Quintana, ele pode estar fazendo referência a uma outra pessoa, uma terceira pessoa. Ele não está expondo ali no poema os seus sentimentos, mas ele está expondo o sentimento dessa outra pessoa. Por isso que eu coloquei aqui, ó. O eu lírico e o eu poético nem sempre vai ser o autor, porque nem sempre ele vai estar falando, vai estar apresentando uma expressão dele, tá? Então, algumas vezes é o autor e outras vezes não. Então, vamos tomar muito cuidado. E às vezes o autor, ele é do sexo masculino e ele apresenta característica feminina. Às vezes o autor é do sexo feminino e ele apresenta uma característica masculina. E isso é uma prova concreta de que o eu lírico não é ele mesmo. Tranquilo? Então, como é que eu vou identificar o eu lírico dentro de um poema? Eu vou analisar a expressividade. O que é expressividade? A ideia que representa o sentimento desse poeta, tá? Que se manifesta aqui necessariamente não seja o autor. Muito bem lembrado, tá? O autor, por falar de outro autor, não esqueçam disso. Então, o poema ele pode trazer o eu lírico como sendo o próprio autor ou de outro autor? Sim. E o que vem a ser a poesia, né? Nós já sabemos que o poema é um gênero textual. O que é a poesia? A poesia, gente, são a beleza, o sentimento que você transmite dentro do poema a partir das palavras. A poesia não é um toque de mágica, não é
Geralmente tem autor que diz assim, a poesia é o tempero do poema, sim, mas cuidado, não é algo que não está presente. Na verdade, a poesia ela está representada pelas palavras dentro do poema. Estão entendendo? Quando eu escrevo, por exemplo, vamos pegar aqui um pedacinho de Patativa do Assaré. Ele colocou, vou voltar para o meu sertão. Não posso me acostumar com o reboliço das ruas da capital, né? Então ele colocou aqui, ó, reboliço. Eu poderia usar a palavra reboliço. Aqui ele faz uma comparação de que no sertão é tudo tranquilo, é tudo calmo, mais fácil de viver. Que na cidade é muito agitado, né? E ele está sentindo falta dessa calmaria, dessa tranquilidade. Então, a poesia, ela vem representada na palavra. Ou seja, a poesia vão ser palavras. Palavras que vão expressar sentimentos de alegria, de saudade, de dor, de angústia, de expressividade, né, do poeta. Então, quando eu falo de poesia, é a beleza inserida nas palavras, né, ou o sentimento inserido nas palavras. O poema, geralmente, quando se escreve, nós podemos usar rima ou não, e a gente já viu rima, são aquelas terminações parecidas ou iguais de uma palavra com a outra. A rima, geralmente, ela é usada para trazer uma certa melodia, né? Ela também é usada para trazer humor, ou muitas vezes ela é usada para trazer uma certa beleza para o texto, uma expressividade mais gostosa de se fazer na hora da leitura. Então tem várias funções aí a rima dentro do poema. Então, a gente observa que quando a gente fala de poema, eu estou falando de um gênero textual. Quando eu estou falando de poesia, eu estou falando de um sentimento que é expressado por palavras. Professora, mas eu não entendi essa expressividade, então vamos lá. Eu quero exprimir, né? Eu quero exprimir uma ideia de beleza. Então eu vou usar palavras, olha aí a poesia. Eu vou usar palavras que vão transmitir a ideia. Vamos usar aqui um poema de Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Ai, me deu um branco agora, meninos, espera aí. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Né? Aí tem uma outra estrofezinha que fala assim, em cismar sozinhos à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então observem que na expressividade das palavras, tem palmeiras onde canta o sabiá. Tem palmeiras onde canta o sabiá é uma expressividade de valorização do lugar, né? Então eu usei essa expressividade, eu posso usar a expressividade de tão bela que com o gorjeio dos pássaros. Eu posso usar a expressividade no próprio poema do Gonçalves Dias, tem uma estrofe que diz assim, esqueci, gente, que pena. É uma estrofe que fala sobre que um dia eu volto para lá. Eu esqueci, que pena. Não é em cismar sozinha à noite. Deu um branco. Mas, nesse trechinho do poema, fica claro como Gonçalves Dias ele expressa a saudade que está demais por sua terra aqui no Brasil. Ele está em Portugal, exilado, e ele faz esses versos fazendo referência a uma saudade que ele tem do Brasil. Então, se eu quero escrever um poema falando, por exemplo, de saudade, eu preciso pensar em palavras, né, que expressem a poesia e deixa a ideia de saudade. Se eu quero fazer um poema para fazer a expressividade da beleza, né, eu preciso pensar em palavras que representam a poesia dessa beleza, dessa saudade, desse amor. Então, tudo isso para dizer que poesia não é algo abstrato, é concreto. A poesia são as palavras, né? Que expressam sentimentos dentro do poema.
Esse é o conceito mais claro. Porque às vezes quando a gente fala em poesia, o povo diz assim, mas poesia não é a mesma coisa de poema? Não é não, gente. Poema é um texto, tá? É um gênero. E a poesia é a expressividade do eu lírico dentro do poema. Tranquilo, turma? A gente vai ficando por aqui. A gente vai exercitar essa ideia um pouquinho mais para a gente poder avançar. A nossa atividade de casa, a gente vai continuar no livro, mas amanhã em revisão eu já vou abordar isso aqui numa outra atividade diferente, tá? Eu vou criar atividade para vocês. Então no livro vocês vão responder as páginas 50, 51, 52, são 3 páginas, pouca coisa para responder, tá bom? E aí a gente amanhã já tem uma outra atividade diferente, abordando mais a fundo essas questões. Beijo!